Vamos então começar o 20º capítulo, Controle Sexual. Como sempre, o Emmanuel vai pegar uma colocação do Kardec, ele vai pegar o item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Este capítulo do Evangelho, ele está colocando sobre as coisas que nós assumimos as responsabilidades e as vicissitudes, as dificuldades que vêm uma atrás da outra, são consequências dos atos desta vida. Então, nós temos o costume de colocar tudo para a vida passada. A grande maioria das coisas são, sim, de vidas passadas, mas muitas são escolhas, são atitudes que nós tomamos nesta encarnação e que estamos recebendo de volta pela lei de ação e reação. Nós estamos recebendo de volta aquilo que nós escolhemos ou fizemos aqui nesta encarnação. Vamos ver a colocação do Emmanuel. Existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, inçado de ligações irresponsáveis, quer dizer, cheio, contaminado de ligações irresponsáveis, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. O Emmanuel está colocando aqui dois grupos bem distintos, Aqueles que estão cheios, que estão contaminados, como diz aqui, de ligações irresponsáveis, que ainda estão ligados aos instintos, que ainda estão muito ligados, digamos assim, à primitividade. E existe um segundo grupo, que são dos espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento, já adquiriram um certo controle, uma certa noção das obrigações, das tendências que têm que ser corrigidas, daquilo que nós precisamos realizar, quais são as nossas obrigações aqui nesta encarnação. Então, é o que ele está colocando aqui. O primeiro, que é aquele dos silvícolas, praticamente, O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto os segundos, que já têm consciência, é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo, aquele do instinto, ligado mais à primitividade, se mantém fixado à poligamia, a ter vários relacionamentos sexuais, ter vários contatos sexuais. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, promiscuidade, E só muito pouco a pouco despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. Então, depois de muitas reencarnações é que vão começar a ter consciência e começar a se preparar e começar a trabalhar a sua vida, as suas responsabilidades diante do sexo. O segundo grupo, aqueles que já têm um estudo, aqueles que já têm consciência das necessidades de sublimação das energias sexuais, aqueles que já têm um conhecimento das suas tendências. E quando a gente fala aqui de sublimação, quando a gente fala de controle sexual,
Nós não estamos falando de abstinência, nós não estamos falando de celibato, nós não estamos falando dessa moral de verniz da sociedade, nós estamos falando de responsabilidade, de controle de uma energia, que é a maior energia que existe em nós, que é a energia sexual. Então, nós estamos aqui num capítulo que é o mote do livro. Se nós prestarmos atenção em tudo aquilo que o Emmanuel está nos colocando, desde o primeiro capítulo, ele está o tempo todo nos falando de controle. Ele está o tempo todo nos falando de responsabilidade com as nossas energias sexuais, com o respeito a nós mesmos e o respeito ao outro. Então, aqui neste capítulo, ele está resumindo, ele está chegando, ele chega naquilo que é o centro do livro. Nós estamos caminhando para o final do livro, então aqui ele dá o ponto principal do livro, que é o controle das energias, que é a sublimação das energias, que é o nós termos responsabilidade com o que fazemos, sentimos, pensamos em relação às nossas energias sexuais. Se nós temos a maturidade de olhar para dentro e ver as nossas tendências, de vermos o quanto nós temos que administrar, o quanto nós temos que trabalhar com essas tendências sexuais que existem dentro de nós, o quanto ainda tem de resquício da poligamia de vidas passadas, e às vezes até da irresponsabilidade e da promiscuidade desta própria encarnação, né? Que é o que nós falamos no capítulo passado, chamado amor livre. Fazer o que dá na telha, é outro nome para promiscuidade. Então, essa responsabilidade, essa tomada de consciência é fundamental para que a gente possa entender esse livro, possa aprender e possa assumir a responsabilidade da nossa vida. O Emmanuel vai colocar aqui agora que aquele primeiro grupo que ele chama ali, que está muito próximo do instinto, está muito próximo ainda da primitividade, não adianta colocar para esse primeiro grupo controle, educação, sublimação, porque eles não têm capacidade de entender. Tem que esperar o momento certo, a hora certa, talvez depois de algumas reencarnações, é que esse grupo vai ter condições de entender o que nós estamos falando. O que ele está colocando aqui é para o segundo grupo, que é aqueles que querem aprender, perdão, é aqueles que querem se modificar, aqueles que querem trabalhar as suas tendências. Então, o que ele coloca aqui? O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito pouco a pouco despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. O segundo grupo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura se elevar os próprios impulsos sexuais e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelo mecanismo da contenção, do controle, da responsabilidade, da reeducação interior. É isto que o Emmanuel está nos trazendo aqui. Falar de governo e administração no campo sexual aos que ainda se desvairam em manifestações poligâmicas seria exigir do silvícola encargos tão somente atribuíveis ao professor universitário. Razão, porque será justo deter-se alguém nesse ou naquele estudo alusivo à educação sexual apenas com aqueles que se mostrem suscetíveis de entender as reflexões exatas nesse particular. Então, é o que nós estava comentando. O Emmanuel está colocando aqui que a educação sexual, tudo aquilo que ele está colocando nesse livro,
é para aqueles que querem se modificar, é para aqueles que querem aprender, é para aqueles que querem se reeducar. Os que ainda estão ligados na poligamia, quer dizer, na promiscuidade, não deixar vazar as suas tendências, deixar a energia sexual como um dique que se rompe, sair arrasando terras, sentimentos, emoções dos outros e destruindo o nosso tempo, porque este corpo físico, esta encarnação é para que nós possamos nos modificar. E este corpo físico é um templo no qual nós temos que agradecer todos os dias a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de crescimento, de aprendizado, a oportunidade de estarmos reencarnados aqui e agora. Estabelecida a ressalva, quer dizer, ele está deixando bem claro, aquele primeiro grupo não adianta, esquece. O segundo grupo é para este segundo grupo que é o que o Emmanuel está falando, para nós, que estamos aqui querendo aprender, que estamos aqui querendo nos modificar, que estamos aqui querendo exercer o autocontrole, o autoconhecimento, para que possamos nos mudar interiormente. É conosco que ele quer conversar. Então vamos lá. Estabelecida a ressalva, perguntemos a nós mesmos se nos seria lícito, correto, né? Se nos seria lícito abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva assumidos diante uns dos outros. Se é justo, se é correto abandonar no mundo, nesse mundo de ilusão, largar aqui os compromissos que nós fizemos no plano espiritual, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com aqueles que nós vamos trazer para o nosso grupo familiar, que são os nossos filhos biológicos ou não. É justo nós largarmos tudo ao mundo, nós abandonarmos tudo, porque nós não conseguimos controlar instintos primitivos, que nós não conseguimos controlar vícios e às vezes até obsessões que nós temos em relação a fetiches, a taras, a tendências promíscuas que nós trazemos conosco às vezes há várias reencarnações. Nós temos aqui agora a chance de reeducar os nossos sentimentos, de reeducar a nós mesmos através da disciplina, através de buscar ajuda psicológica, psiquiatra, do padre, do pastor, do rabino, do atendimento fraterno da casa espírita, das aulas espíritas, do estudo da doutrina, buscar ajuda onde nós pudermos. Mas o importante é a vontade de mudar. É a vontade que vem lá de dentro de se reeducar, de se transformar. Isso é muito importante. É isto que faz toda a diferença. Nós não podemos mudar o passado, como disse o Chico, mas hoje, aqui e agora, nós podemos mudar o futuro. Nós podemos mudar o amanhã, através da mudança do hoje. Assim, nos externamos para considerar que a ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém que, no caso, é o parceiro ou a parceira da experiência 2 e, muito comumente, os dois se transfiguram em outros mais na pessoa dos filhos e demais descendentes. Urge, é para ontem, urge, desse modo, evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo em que nos arraigamos por meio da afinidade.
O que o Emmanuel está colocando aqui? A responsabilidade que temos um para com o outro e os dois companheiros para com a família que estamos montando. Às vezes por um prazer efêmero, às vezes por uma fantasia sexual, por um fetiche. Se vai em busca de uma aventura que destrói aquela encarnação, destrói aquela família, traz um monte de problemas e um monte de coisas a serem acertadas, às vezes por várias encarnações subsequentes, para acertar um desvario, uma falta de controle. Por isto o capítulo é o centro do livro: controle sexual, controle de sentimentos, controle de emoções, controle de pensamentos, controle de energias. Nós não estamos falando, de novo, eu vou repetir, de celibato, nós não estamos falando de abstinência, nós estamos falando de responsabilidade, um para com o outro, em termos de emoções, em termos de sentimento. Não se trata em nossas definições do chamado vínculo indissolúvel criado por leis humanas. Não está falando aqui de indissolubilidade de relacionamentos. Ele está falando de responsabilidade de relacionamentos, lealdade, sinceridade, né? Fidelidade com o parceiro ou parceira. Não é indissolubilidade, é responsabilidade. Tentou-se acertar, tentou-se fazer de tudo por aquele relacionamento, a consciência está tranquila, se separa com amizade, se separa com respeito. Isto é muito importante, porque nós somos eternos, estaremos nos cruzando o tempo todo. A gente tem que olhar para o outro, porque este outro vai ser nosso irmão, vai ser nosso pai, vai ser nossa mãe, vai ser nosso filho amanhã. E é com esse olhar que nós temos que ter, o olhar da eternidade. Vou repetir aqui: não se trata em nossas definições do chamado vínculo indissolúvel criado por leis humanas, não tem nada a ver com as leis de Deus. De vez que, em toda parte, encontramos companheiros e companheiras lesados, né, machucados, magoados, pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que, por isso mesmo, adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Não tem problema nenhum. Terminado o relacionamento, se foi leal, se foi sincero, se fez de tudo para que aquele relacionamento ocorresse da melhor forma possível, respeitamos o outro, respeitamos a nós mesmos, terminou aquele relacionamento, todos os dois têm o direito de recomeçar um novo relacionamento da mesma forma, com critério. Não é porque está solteiro, solteira, que vai criar laços, criar ligações que vai levar pela eternidade, né? Vai levar para a vida espiritual, que vai levar eternidade no modo de dizer, que às vezes vai levar várias e várias encarnações para desvincular, é o que nós vimos nos capítulos passados. Porque não existe nenhuma troca de emoção, de energia, de afeto que não crie responsabilidade, vínculos, algemas, né, laços que nos unem, às vezes por séculos. Então essa responsabilidade tem que ser assumida. Por isso que ele diz aqui, né, quando ele diz, né, que tem o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamo-nos ao impositivo da lealdade que deve ser respondida com lealdade. Lealdade é fidelidade, é sinceridade, é respeito.
Então aqui está colocando: reportamo-nos ao impositivo da lealdade que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Não importa se é casamento na igreja, no civil, no religioso, se é unir, né, como se fala, né, unir as trouxas, unir os trapos, se é um namoro que cada um mora na sua casa, se é a união estável, se é uma união homoafetiva, não importa. A responsabilidade da troca de energia, a responsabilidade sobre a emoção do outro, as ilusões que se causou no outro, a responsabilidade que temos sobre o sentimento do outro. Porque às vezes, aquele que é mais forte, que tem mais alicerces, ele é o responsável pelo outro cometer uma deslealdade, ou outro cometer digamos assim, um desatino. Porque ele impõe tantas coisas, ele desrespeita a capacidade que o outro tem, às vezes, de aprender, o nível que o outro está de evolução, a necessidade, a necessidade física, psicológica, emotiva e sexual do outro, que isso tem que ser conversado. Tem que haver um respeito, ninguém é obrigado a servir ninguém. Não é isso que nós estamos colocando. Mas todos temos a responsabilidade de ouvir, de respeitar, de analisar com muito respeito o sentimento e a emoção do outro, porque senão nós seremos responsabilizados pelas consequências que causamos no outro. Porque o outro às vezes não tem estrutura, nós já falamos sobre isso. Por um rompimento ou por uma situação difícil, cai no álcool, cai no vício, cai às vezes no suicídio. Então, a lealdade. O que é lealdade? É sinceridade, é respeito, é fidelidade aos seus próprios sentimentos, ao sentimento todo. É se manter junto até a morte os separe? Não. Mas é manter respeito, é manter sinceridade, é colocar para o outro as suas emoções, os seus sentimentos, ouvir do outro e respeitar. O respeito tem que ser recíproco em todas as situações. Ninguém pode impor ao outro aquilo que ele quer. Tem que ter muito respeito. E aí a gente lembra do Mahatma Gandhi, quando ele resolveu terminar com as relações sexuais, ele vai, senta e conversa com a esposa dele, e ele coloca para ela que ela é muito nova, que ela tá livre, ela pode continuar a vida dela, ela pode seguir a vida dela da forma que ela quiser, porque ele vai trabalhar as energias para que essas energias sexuais ele possa utilizar de outra forma. Mas isso é uma colocação dele, e seria um desrespeito dele exigir isso dela, porque ela estava livre. E ela coloca que não, que ela aceita e que ela também vai entrar em abstinência sexual por amor e respeito a ele. Mas isto tem que ser colocado, isto tem que ser conversado, isto precisa ser respeitado, o direito do outro. Isso é muito importante, né? A sinceridade, a abrir o coração, abrir os sentimentos e ouvir o outro. Porque tem gente que consegue, né, falar que nem uma metralhadora, jogar todas as suas emoções, um caminhão de melancia em cima do outro, mas não é capaz de ouvir, não é capaz de respeitar. Ele quer alguém que sirva de muleta, quer alguém que ele possa encostar, alguém que ele possa se apoiar, que carregue ele. Então essas análises todas têm que ser feitas com muita sinceridade, com muita verdade, para que nós possamos assumir a responsabilidade do que causamos no outro.
Assumir a responsabilidade daquilo que nós estamos causando em nós, nos deixando levar por tendências, deixando nos levar por prazeres fugidios de alguns minutos que podem nos trazer consequências, às vezes, de séculos para serem reparadas. Então vamos lá. Reportamos-nos ao impositivo da lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Considerado o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Que nós estávamos comentando, vamos repetir. Considerado o exposto, né, da sinceridade, da lealdade, da responsabilidade, os participantes da comunhão afetiva, seja ela de qual tipo for, conscientes dos deveres que assumem um para com o outro, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Tem que se fazer uma análise para ver até onde é minha responsabilidade o deslize, é minha responsabilidade a situação que o outro se encontra hoje. Porque eu não soube respeitar a dificuldade, eu não soube respeitar a posição e o ponto de vista do outro. Justo ponderar quanto a isso, porquanto em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos, o culpado único da ruptura da ligação afetiva. Normalmente são os dois que são culpados, é o que ele está colocando aqui, eu vou repetir. Justo ponderar quanto a isso, porquanto em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos, o culpado único da ruptura na ligação afetiva, mas igualmente o companheiro ou companheira que por desídia, né, por preguiça, por desleixo, né? Desídia é preguiça, desejo, desleixo, indolência, né? Negligência ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis, acarretando problemas a serem resolvidos para os dois de forma imprevisível, que podemos levar várias e várias encarnações para acertar, para nos redimir, para pedir perdão, para ser perdoado. O controle de tudo, o equilíbrio de tudo, o controle das nossas energias, o controle dos nossos pensamentos, por isso que Jesus coloca o vigiar e orar. É para ficar orando todo dia? Não. O tempo todo? Não. É fazer da nossa vida uma oração. É colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. É ficar vigiando os nossos pensamentos e cortar o mal pela raiz. Começou um pensamento que não é bom, já cortar. Colocar em prática as coisas boas que nós estamos aprendendo. Olhar para dentro de nós e ver as nossas tendências e aquilo que em nós precisamos mudar. A gente vai mudar tudo numa encarnação? Não. Mas nós podemos começar aos poucos, como formiguinha, um pouquinho por dia, alcoólatras anônimos, vivendo um dia de cada vez. Um pouquinho por dia.
nos modificando. E aos poucos nós vamos vendo o resultado da disciplina, do esforço, do trabalho hercúleo, que é olhar para dentro, se conhecer e se modificar. E assumir as responsabilidades de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras e todos os nossos sentimentos. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a homossexualidade. Até lá!